Agora em Brasília, 8 horas e 22 minutos. Direito Civil. E agora na Rádio Justiça vamos falar sobre segunda cidadania. E para tratar desse assunto, eu converso agora com Daniel Tadoni, ele que é sociólogo e presidente do Comites, que é o Comitê dos Italianos no Exterior da região Nordeste do Brasil. Ele que está conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Daniel, seja bem-vindo. Olá, obrigado por me receber. Daniel, cidadania para outro país. Recentemente tivemos notícias que o consulado de Portugal em São Paulo suspendeu todos os processos de cidadania devido a uma alta de pedidos, principalmente agora, nessa época de eleição, as pessoas já buscando uma outra cidadania. O que você pode falar para nós, para esses brasileiros que buscam essa segunda cidadania? Normalmente os brasileiros que conseguem obter essa outra nacionalidade são brasileiros que têm alguma ascendência europeia mais próxima, né? Então, são os pais, avós, bisavós, alguns casos trisavós, né? E, obviamente, que a Itália é o país que, do ponto de vista numérico, mais atribui a sua nacionalidade a brasileiros. Depois, creio que seja Portugal. E ali, talvez, em terceiro, quarto lugares, a gente pode falar de Alemanha e Espanha, né? No caso agora dessa notícia do Consulado Geral de Portugal, muito provavelmente porque Portugal não só está havendo um boom, né, de brasileiros querendo ir residir em Portugal, e também as próprias leis de nacionalidade portuguesa tiveram uma modificação mais ou menos recente. Então eu acredito que o Consulado Geral de Portugal em São Paulo esteja com alguma dificuldade de lidar com a quantidade de pedidos, mas é apenas uma pausa administrativa, provavelmente para alguma mudança de metodologia ali da recepção dos pedidos. Eu acredito que não é algo que deva superar 3, 4 ou 6 meses mais tardar, né? É localizada essa suspensão só em São Paulo? Pelo que eu sei, só temos notícias do Consulado Geral em São Paulo. É muito diferente a pessoa que pede o reconhecimento de cidadania portuguesa da italiana? É parecido e é diferente ao mesmo tempo, né? A diferença básica é que a italiana, a pessoa pode fazer uma reconstrução genealógica mesmo, ou seja, indo até bisavós, trisavós, e apresentar esse pedido integralmente ao consulado, né? Então o consulado vai verificar essa cascata de transmissões desde o italiano que emigrou para o Brasil até o requerente. Portugal não. Portugal as leis são diferentes, né? E é possível, ao contrário do que muita gente acredita, né? É possível que uma pessoa bisneta de português obtenha a sua nacionalidade iure sanguinis, né? Ou seja, por uma atribuição de nacionalidade originária. A única questão é que, diferentemente da Itália, Portugal exige que as gerações seguintes ao imigrante têm que todos estar vivos, né, para haver uma passagem em sequência. Existe, depois dessa mudança da nacionalidade, que se eu não me engano houve o ano passado, a possibilidade de fazer pulando uma geração para netos, né? Mas aí já se exige um requisito bastante abstrato e pouco concreto, no sentido de que a pessoa tem que ter ligação à comunidade nacional. E, obviamente, acaba sendo um critério discricionário de quem, do agente público que vai reconhecer essa cidadania. Porém, havendo todos vivos, desde o português, do filho do português, filho ou filha, até o requerente, a cidadania portuguesa pode ser obtida até por bisnetos, eventualmente até trinetos, né? Mas a diferença básica da Itália para Portugal é essa. Em Portugal, mesmo havendo direito, é necessário fazer geração por geração. Então, primeiro vai a vovó, que às vezes tem 85 anos, filha de um português, de uma portuguesa, ela tem que fazer a nacionalidade dela. Depois da nacionalidade dela atribuída,
vai para o filho, que eventualmente tem 55 anos, depois, às vezes, para um bisneto do português, com 28 anos, e aí pode ser para o trineto, que às vezes é um filho menor de idade desse bisneto. No caso da Itália, a vantagem, entre aspas, é que isso pode ser feito tudo de uma vez só. O consulado recebe toda a documentação e faz essa reconstrução desde o italiano imigrado até o requerente. Mas o direito à cidadania, nesse caso da italiana, ela pode ir direto, sem ser concedida aos antecedentes, aos anteriores, por exemplo, ao bisavô, à avó, a mãe vai direto para o filho, é isso? Até mais ou menos, creio que ali por volta do ano 2004, o consulado, quando recebia os pedidos, ele reconhecia a cidadania de todas as gerações entre o requerente e o italiano que emigrou, né? Porém, de 2004 para cá, resolveram simplificar isso e só se reconhece a cidadania do requerente. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha 40 anos, ele pode ter o pai vivo com 68 e a avó viva com 89. Se só essa pessoa de 40 anos for o requerente, os documentos do pai e da avó são apresentados, porém a cidadania não é reconhecida caso esses não queiram, né? Então a cidadania vai direto para o requerente, então pulam-se essas gerações no caso do reconhecimento. Então vamos lá, Daniel Tadoni, vamos falar sobre a cidadania italiana. Quantos caminhos que os brasileiros têm para obter essa cidadania ou a nacionalidade italiana? O caminho clássico, que deveria ser o caminho correto, né, o caminho normal, é o caminho do consulado. Então, no Brasil, nós temos 7 consulados, 7 regiões consulares, circunscrições consulares no Brasil, né? Então, nós temos Porto Alegre, que cuida do Rio Grande do Sul, Curitiba, que é a região de Paraná, Santa Catarina, São Paulo, que é São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre, Belo Horizonte, que é só o estado de Minas, o consulado no Rio de Janeiro, que é o consulado do Rio e cobre Rio e Espírito Santo, o consulado de Recife, que cobre toda a região Nordeste, e por fim a seção consular da Embaixada da Itália em Brasília, que cuida de toda a região Norte, menos Acre e Rondônia, o Distrito Federal e o estado de Goiás, né? Então, as pessoas residentes no Brasil, em determinado estado que ela reside, têm que fazer o pedido ao seu consulado de competência e a cidadania vai ser reconhecida. Porém, o problema nesse caso é o tempo de espera. Os tempos são, digamos, quase bíblicos, né? São Paulo, por exemplo, hoje está chamando pessoas que fizeram o pedido de cidadania em 2006. Então, nós estamos falando de 12 anos. Aqui em Brasília, a embaixada nem informa exatamente o que ela está, em que ano ela está, etc. Impera um certo segredo, um certo mistério aqui. Nos outros consulados não é muito melhor isso, né? Então, muitas vezes o cidadão requerente se vê na obrigação, por uma necessidade de tempo, de buscar outros caminhos, né? E existem basicamente 2 outros caminhos. O caminho que já existe já há muito tempo, que é ir à Itália, fixar residência e solicitar a cidadania. Isso acarreta uma série de outras consequências e na minha opinião, é uma via bastante complicada, que exige bastante cuidado, sobretudo com os reflexos atuais de certas mudanças no procedimento administrativo, né? E uma terceira via é a via judicial, né? Algumas pessoas têm conseguido entrar na justiça na Itália, ou seja, com um advogado italiano ingressando uma ação judicial na Itália, contra as filas dos consulados, porque as filas dos consulados elas afrontam a legislação italiana, porque é um procedimento administrativo que tem um prazo a ser cumprido e os consulados não cumprem esse prazo. Isso lá, ou aqui no Brasil? Isso na Itália. A pessoa tem que ajuizar a ação em Roma, né?
Existem duas possibilidades, digamos, judiciais ali, que não vale a pena entrar nesse detalhe, mas a pessoa faz uma ação contra o consulado, contra o ministério que comanda o consulado, porque ele não cumpre a legislação italiana no que tange ao prazo administrativo do procedimento. Certo. Quando se ingressa com essa ação, ela já soube de ações que demoraram 6 meses, 8 meses e algumas 2 anos, varia um pouco. É algo relativamente recente, de uns 2, 3 anos para cá. E normalmente todas têm, pelo que eu sei, todas que têm fundamento recebem ganho de causa, e o próprio juiz que julga, normalmente, a depender do tipo de tribunal que é procurado, esse detalhe, essa minúcia que eu acho que não vale a pena entrar, o próprio juiz sentencia já reconhecendo a cidadania italiana. Justamente porque o consulado falha em cumprir a lei no que tange aos prazos, né? E, na prática, o que acontece? A pessoa passa na frente, porque a pessoa continua morando no Brasil e ela recebe uma ação judicial e se torna cidadão italiano, e o consulado é obrigado a acatar imediatamente, né? Porque, enfim, é um mandado judicial e tem que ser acatado. Existe a judicialização aqui no Brasil desses processos ou não? Não pode existir a judicialização aqui porque existe uma incompetência total com relação a isso, né? Ou seja, um tribunal brasileiro não teria competência na ação de um governo estrangeiro dentro do mesmo em território brasileiro com relação à sua ação aqui, né? E essa ação, quando é feita na Itália, ela também é só para uma pessoa ou não? Não, então essa é uma, entre aspas, uma vantagem da ação judicial, porque quando uma pessoa vai à Itália para reconhecer a cidadania, morando lá um período, a cidadania é reconhecida apenas para aquela pessoa que estiver lá morando. No caso da ação judicial, várias pessoas da família podem ingressar com essa ação conjuntamente. O número de pessoas varia, isso também varia do advogado, porque ele sabe o juiz que ele vai enfrentar, ou os prováveis juízes que ele vai enfrentar, então isso depende de uma série de outros fatores, mas ela de qualquer forma pode ser uma ação coletiva entre parentes, né, que promovem essa ação diretamente na Itália. E existe aí a vantagem, porque dependendo do tipo de parentesco, as pessoas podem dividir as custas do processo, né? Enfim, que na verdade, no fim das contas, não é muito diferente dos custos que uma pessoa tem indo à Itália, morando lá por um tempo, 60 dias, 90 dias, acaba sendo um custo semelhante, porque quando se faz ação judicial, a pessoa não precisa sair da sua casa, do seu trabalho, né? Que é um impeditivo muito comum para quem vai fazer na Itália, porque muitas vezes as pessoas têm o seu emprego, as pessoas não têm como se ausentar 60 dias, muitas vezes alguns não têm como se ausentar 15 dias. A gente passa mais tempo lá aguardando todo esse processo. A grande dificuldade disso é que os prazos com relação ao reconhecimento da cidadania na Itália são bastante variáveis, né? E existe uma insegurança jurídica quanto a certas normas e etc. E agora, com o decreto 133, se não me engano, o chamado decreto Salvini, que entrou em vigor, é um decreto-lei, né, como fosse uma medida provisória, ele tem o prazo até dezembro para ver como é que ele vai ser renovado ou não pelo parlamento, mas de qualquer maneira esse decreto aumentou esse tempo para 4 anos, né? Então, o município na Itália onde a pessoa reside terá um tempo de 15 dias até os 4 anos, né? Então, imagine só a insegurança. A pessoa vai, mas ela não sabe se ela vai ter que ficar 2 meses ou 40 meses, né? Então, se adicionou aí mais insegurança jurídica ainda do que já havia. Nesse caso da judicialização na Itália, eu já ouvi advogados falando que você faz isso por grau de parentesco. Existe essa limitação mesmo? Tipo, primos, só os primos de primeiro grau podem compor uma ação. Já os filhos desses primos não podem participar da mesma ação.
Eu acredito que podem participar da mesma ação pessoas que sejam descendentes de um mesmo, em italiano se chama dante causa, né? Ou seja, de um mesmo imigrante que permite, que dá a causa, dá origem ao direito à cidadania. Mas eu devo confessar que esses detalhes em si, eu acredito que variem bastante. Pode ser que em alguns casos o advogado tenha dito, olha, tem um limite para núcleos familiares que começam a ficar muito distantes dessa ação ter um sucesso específico, né? Com relação a isso, eu acho que isso também pode variar de acordo com as sessões dos tribunais, o que aqui no Brasil a gente chamamos de vara, né? Então, eu acredito que isso depende muito de uma interpretação. De qualquer maneira, isso não existe nenhum procedimento, nenhuma normativa, nenhum instrumento normativo que regule isso de alguma forma. Eu acredito que vai muito do bom senso do próprio advogado. E Daniel, muitos brasileiros então até acompanhamos por redes sociais indo para a Itália, alguns voltando sem a cidadania, alguns reclamando do serviço que foi oferecido de assessoria até por brasileiros também. Quais os conselhos e as orientações que você deixa para esse brasileiro tomar cuidado quando parte para a Itália? O primeiro conselho é as pessoas conhecerem sua própria história. Porque eu vejo casos realmente curiosos, porque as pessoas deixam tudo na mão dos assessores e às vezes elas mesmas não conhecem os próprios documentos. Ou seja, os próprios problemas que a documentação que eles têm pode conter, né? Então, muitas vezes a pessoa chega na Itália, o assessor, porque ele queria fechar o contrato, ele não diz, olha, existe um problema grave aqui com relação ao reconhecimento da filiação, com relação a um nome que esteja deturpado, há uma série de problemas e a pessoa só estando lá é que ele vai saber. Porque o assessor, justamente, ele serve para fazer esse meio de campo. O meio de campo entre a pessoa e o local onde ela vai fazer o pedido de cidadania. Para ele saber, olha, esse tipo de coisa eles vão aceitar. Porque, como eu disse, a cidadania italiana, infelizmente, ela é permeada de muita insegurança jurídica, porque uma série de fatores não são regulados por uma normativa clara. Isso advém, sobretudo, é uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, que a lei da cidadania italiana ela não foi imaginada, nem a lei de 1912, nem a lei de 1992, ela nunca foi elaborada ou imaginada para as reconstruções de cidadania que abarcam períodos de 100, 150 anos de história, né? A lei não foi pensada para isso, a lei foi pensada para filhos, né? Só que ela abre a possibilidade de haver um reconhecimento, uma transmissão em cascata do trisavô para o bisavô, do bisavô para o avô, do avô para o filho, etc. e tal. E a lei não previa essa complexidade enorme com reconstruções históricas de cidadania. Então existe uma insegurança jurídica muito grande e o assessor, que eu acho que é uma figura importante e válida nesses pedidos na Itália, mas o problema é que só bons assessores há poucos, né? Porque muitos são, primeiro, amadores, não conhecem a matéria, fazem isso para se aventurar, porque não estão procurando um meio de vida, etc. Muitos nem tanto por má fé, mas por desconhecimento, ou seja, as pessoas não têm conhecimento da legislação e dos problemas que ocorrem, elas se aventuram e acabam envolvendo outras pessoas, né? Então, o meu conselho é, primeiro, saber a sua própria história, conhecer os seus documentos, se informar com bastante calma sobre os problemas que podem haver nos seus documentos, tentar ler sobre isso. Depois, obviamente, o assessor ele tem que ter uma figura jurídica, uma pessoa jurídica, né? Na Itália se chama partita IVA, que seria como o nosso CNPJ. Então é preciso verificar, essa pessoa tem ele tem uma empresa aberta, ou seja, ele pode ser depois, de alguma forma, acionado por problemas ocorridos, né? Ou a questão do pagamento, ou seja, tem que deixar isso muito claro, tem um contrato, né? Porque muitas pessoas vão na loucura, não tem um contrato, aí depois a pessoa, não ocorre o prometido, mas eu disse isso, eu não disse, então tem que as coisas têm que estar previstas em contrato.
Então, meu conselho é que a pessoa faça isso com bastante calma, se informando, lendo e não simplesmente jogando dinheiro na mão de alguém e achar que as coisas magicamente vão se resolver, porque muitas vezes isso dá problema. E aprender o italiano também é básico? Eu acho que, na minha opinião, né, eu acho que, embora não seja um requisito para obter a cidadania, eu acho que é importante a pessoa ter noções mínimas do italiano para entender quando as pessoas se comunicam com ela e para que ela possa se comunicar minimamente. Porque quando a pessoa não consegue se comunicar, ela fica numa situação de muita hipossuficiência, né, de muita falta de poder se defender, de poder argumentar. Então, quando ocorrem problemas, é uma situação bastante complicada. E, sem esquecer, um conselho se o seu tempo é muito curto, ou seja, o tempo disponível é muito curto, eu advirto com bastante veemência que a pessoa não vá fazer isso na Itália. Não pense que em 15 dias essas coisas se resolvem, tá? Hoje em dia é muito, muito difícil que a pessoa consiga resolver tudo em pouquíssimo tempo. Então, só vá se realmente a pessoa pode ficar 60 dias, 45 dias no mínimo, na Itália. E tem que se informar bastante para entender, sobretudo com esses novos prazos do decreto Salvini, como é que as coisas estão ocorrendo. Né? Então, não se coloquem em aventuras desnecessariamente, por mais que às vezes a pessoa precise da cidadania, porque ela recebeu uma proposta de emprego na Irlanda ou na Alemanha. Tem que tomar bastante cuidado para não perder dinheiro e tempo. Eu quero agradecer a participação de Daniel Tadoni, sociólogo, presidente do Comites, que é o Comitê dos Italianos no Exterior da região Nordeste do Brasil. Ele que está conosco aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Daniel, infelizmente, por falar em tempo, o tempo está curto e agradeço a sua participação. Muito obrigado, um abraço a todos. 8h44, vamos para o intervalo no Revista Justiça. Na volta você confere mais uma entrevista, vamos falar sobre o Dia do Livro. Até já.